Boa tarde. Tudo bem, galera? Não? O que aconteceu, rapaz? Olha só. Hoje a gente começa a nossa segunda etapa do curso. Hoje a gente começa a falar sobre derivadas, tá? E vocês vão ver que se você entende limite, você vai entender o que é uma derivada, porque derivadas são limites, tá? Derivadas, na verdade, são taxas de variação, tá? De funções. O que a gente vai estudar é a taxa de variação de uma função. Isso a gente vai dar o nome de derivada. Taxas de variações são conceitos que estão presentes no nosso cotidiano, na nossa sociedade, e são muito importantes. Passeiam por diversas áreas do conhecimento humano, como vocês vão perceber, tá? Daí a importância de se estudar essas taxas de variação, tá? Um exemplo de taxa de variação que vocês estudaram lá no ensino básico. Quando vocês tinham, imagina que essa é uma função que mede a posição de um móvel em função do tempo. Vou até colocar aqui S de T. Tá? Mede a posição de um móvel em função do tempo. Vocês lembram que vocês estudaram uma espécie de taxa de variação que media a variação do móvel, a variação da posição do móvel em relação à variação do tempo de percurso dele? Vocês lembram que vocês estudavam isso aqui, ó? Por exemplo, você tem um móvel, movimenta numa certa trajetória, aí T1 é o tempo final dele e T0 é o tempo final dele. Desculpa, inicial dele. Tá? Se você calcula a variação da posição desse móvel e divide isso pela variação do tempo de percurso dele nesse trajeto, o que isso te dá? Variação da posição dividido pela variação do tempo da velocidade média. Isso é velocidade média. É uma taxa de variação. Ah? Só que é uma taxa de variação média, porque na verdade você está calculando a média das velocidades do móvel, da partícula, no trajeto. Então, se essa partícula sai, se no instante T0 ela está numa certa posição S de T0 e no instante T1 ela está numa posição S de T1, então você pega, calcula a variação da posição pela variação do tempo, você obtém o que a gente chama de velocidade média. Só que às vezes a velocidade média, ela não te dá informações precisas a respeito desse trajeto. Então, a partir daí a gente precisa estudar um conceito que te permita, por exemplo, achar a velocidade desse móvel em cada instante ou em um certo instante durante essa trajetória. Então imagina que num certo instante aqui, um instante qualquer nesse intervalo, um instante T asterisco, você esteja interessado em verificar a velocidade desse cara aqui. Essa foi uma das perguntas que eu falei que nós iríamos responder durante nosso curso. Lembra lá na nossa primeira aula que eu falei que tem 4 problemas que regem o nosso curso? O primeiro problema é o problema da velocidade instantânea. Como é que eu posso calcular a velocidade de um móvel em um certo instante? Pontualmente. Estou falando em termos pontuais, não estou falando na média. Eu saí daqui de Belém para Castanhal, gastei um certo tempo, tem uma certa distância, então a minha velocidade média foi de, 70 km por hora. Mas eu não quero isso, eu quero, nesse instante que eu olhei no velocímetro, como é que eu posso medir a velocidade naquele instante? Então esse é um conceito um pouco mais difícil de responder, mas que nós vamos começar a responder hoje essa pergunta, tá? Como que a gente pode calcular a velocidade
nesse instante, tá? Então, para a gente responder isso, vamos imaginar o seguinte, vamos supor que nós queremos calcular a velocidade desse móvel, dessa partícula, no instante t0, tá? Vamos supor que ele continue, né? Começou a trajetória aqui, veio a um certo instante. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse quociente S de T1 menos S de T0 sobre T1 menos T0, e eu vou calcular o seguinte limite, o limite quando T1 tende a T0. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o T1 tender a T0. E aí lembrem-se, esse T1 poderia muito bem estar aqui antes do T0, tá? Para tender pela direita e pela esquerda, mas só a título de didática, tá? Então eu pego o T1, faço ele tender a T0. O que isso significa? Significa que eu estou calculando a velocidade média para tamanhos de intervalos cada vez menores. Já que eu estou fazendo o T1 tender a T0, então eu pego o T1 quando ele está bem aqui, então esse intervalo diminuiu. Pego o T1 quando ele estiver bem aqui, o intervalo já diminuiu. Então faz o T1 se aproximar cada vez mais do T0. Então eu estou fazendo o T1 tender a T0. Então eu estou calculando as velocidades em intervalos de tempo cada vez menores. Graficamente, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, ó, presta atenção. Imagina que o instante T0 está aqui. E o instante T1 está aqui. Então esse aqui, ó, é o S. É a posição no instante T0. Esse aqui é a posição no instante T1. Então no instante T0 a partícula está aqui, no instante T1 a partícula está ali. Tudo bem? Acompanha comigo. Eu vou traçar essa reta aqui. Ela tem uma certa inclinação. Se eu quiser calcular o coeficiente angular dessa reta, vocês lembram como é que a gente faz? O que é o coeficiente angular de uma reta? É a tangente da inclinação dessa reta, sim ou não? Certo? A inclinação é o ângulo que ela faz com o eixo das abscissas, tá? Você concorda que esse ângulo θ, ele é exatamente este ângulo aqui, ó? Exatamente este ângulo θ aqui? Tá? São ângulos correspondentes. Esse pedaço daqui para cá, ele é S de T1 menos S de T0. Que é esse tamanho. Esse pedacinho daqui para cá, ele é T1 menos T0. Que é esse tamanho. Tá? Então, se eu calculo a tangente da inclinação, eu posso calcular a tangente desse ângulo olhando para esse triângulo retângulo. A tangente desse ângulo é cateto oposto pelo cateto adjacente. Não é assim que a gente faz lá na trigonometria? Cateto oposto é S de T1 menos S de T0 sobre T1 menos T0. Ora, mas isso aqui é o quê? É a velocidade média nesse instante. Tudo bem? Isso aqui é a velocidade média. Ora, se eu calcular esse quociente, por definição eu tenho velocidade média. Quando eu olho para o gráfico, esse quociente é
é o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Tá bom? Agora faz esse T1 tender ao T0. O que vocês acham que vai acontecer com essa reta quando eu fizer o ponto T1 tender ao T0? Ou seja, esse ponto aqui, ele vai começar a deslizar sobre a curva, concorda? O que deve acontecer com essa reta? Quanto mais o T1 se aproximar do T0, essa reta mais vai se aproximar da reta de que reta em relação a essa curva? Vocês conseguem perceber isso? Eu tenho a curva aqui, ó. Tem esse ponto. Ele passa aqui, ó. Se eu pegar um ponto mais aqui agora, essa reta vai ser essa agora. Se eu pegar agora o ponto mais aqui, agora vai ser essa outra reta. Se eu pegar mais aqui, vai ser essa outra reta. Parece que essas retas, elas estão tendendo a quem? A reta... A S não, a reta tangente à curva nesse ponto. Está tendendo a reta tangente à curva nesse ponto. Consegue perceber isso? Ela está cada vez mais secante, ela vem. Quando chegar bem pertinho do ponto, parece que nós estaremos trabalhando, na verdade, não mais com uma reta secante, mas com uma reta tangente ao gráfico da função desse ponto. Concorda? O coeficiente angular da reta tangente, então, foi obtido quando nós fizemos o T1 tender ao T0. Ou seja, quando nós calculamos esse limite. O limite das velocidades médias, portanto, vai me dar o que a gente vai chamar, por definição, de velocidade instantânea no instante T0, que eu estou calculando no instante T0. Então, isso aqui vai ser a nossa velocidade instantânea em T0. Então, para a gente calcular a velocidade instantânea em um certo ponto T0 desse percurso, eu calculo o limite desse quociente. Então, isso aqui vai ser o que a gente chama de velocidade instantânea, ou taxa de variação instantânea da função posição. Então, a brincadeira vai ser a seguinte agora. Eu tenho uma função posição. Eu calculo o limite desse quociente. O limite desse quociente no instante T0 vai me dar a velocidade no instante T0. Então, pontualmente, naquele ponto, se eu quero calcular a velocidade, é só calcular esse limite. Naquele ponto eu tenho a velocidade naquele instante, naquele momento. Sacou? E geometricamente, olha que legal. A velocidade média, geometricamente, ela é o coeficiente angular da reta secante, a velocidade média. E a velocidade instantânea vai ser o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto. Então, essa reta tangente aqui, ó, ela tem também um coeficiente angular. Esse ângulo aqui, ó. Eu vou chamar esse θ aqui de θt, só para indicar que é o θ da tangente, e esse aqui é o θ da secante, tá? O θ da secante. Ou seja, o coeficiente angular da secante da tangente vai ser a tangente da inclinação da reta tangente. Ou seja, vai ser o limite quando T1 tende a T0 de S de T1 menos S de T0 sobre T1 menos T0. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Tem a função, calculo o limite desse quociente, obtive a velocidade naquele instante. Isso aqui é o que a gente chama de taxa de variação instantânea. Tá?
Pode, pode. Isso aqui é equivalente a dizer isso aqui. Muito boa observação. Isso aqui é equivalente a nós dizermos isso aqui, ó, que é o limite de ΔS sobre ΔT. Estou chamando ΔT dessa variação. Ou seja, então, quando ΔT tender a zero. Isso aqui é equivalente a isso. ΔT não é essa a diferença? Quando eu faço T1 tender a T0, a diferença não tende a zero? Então, por isso que eu coloquei ΔT tendendo a zero. Tá? Mas isso é uma questão de notação e a gente vai ver outras notações também para esse tipo de limite, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam por hora é isso. Eu te dei uma função, calculei o limite desse quociente relativo à função, e isso aqui me deu o que a gente vai chamar de taxa de variação instantânea da função no ponto T0. E essa ideia se propaga em vários outros problemas. Por exemplo, vamos supor agora que você tem uma função que mede a velocidade. Isso aqui está medindo agora a velocidade de um móvel. Vamos ver se vocês lembram. O que é V de T1 menos V de T0 sobre T1 menos T0? Variação da velocidade pela variação do tempo. O que é isso? Aceleração o quê? Média. Isso é a aceleração média do móvel naquele percurso. É uma taxa de variação média. Beleza? Vou fazer a mesma coisa. Deixa eu anotar aqui. Isso aqui é a aceleração média. Agora eu estou interessado em calcular a aceleração instantânea desse móvel no instante T0. O que eu vou fazer? A aceleração instantânea vai ser o limite quando T1 tende a T0 desse quociente de velocidade no instante T1 menos velocidade no instante T0 sobre T1 menos T0. Isso é o que a gente vai chamar de aceleração instantânea no ponto T0. Não, nem sempre, né? Porque se você estiver no percurso, imagina um percurso. Você pode considerar o instante zero começar a fazer as contas, a olhar para o movimento, num ponto no meio do percurso. Então, aquele ponto passa a ser o T0. Tá? Então, isso aí você pode ter essa liberdade, tá bom? E o terceiro exemplo, então, te dei um exemplo de aceleração, te dei o exemplo de aceleração não, de velocidade instantânea, aceleração instantânea. Um terceiro exemplo é exatamente esse que eu já falei, mas vou voltar para ele, para o caso geral. Imagina que você tem uma função qualquer. E nós estamos interessados agora em calcular a equação da reta tangente ao gráfico dessa função em um ponto do domínio dela. Então imagina que você tem o gráfico aqui, ó, da função. Está aqui a função f. Está aqui o ponto. Eu estou te dando um ponto x0
e y0. Esse y0 é o f de x0, né? Pela função f. Tudo bem? O meu intuito é, como que eu posso calcular a equação da reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto aqui, ó? Ou seja, como é que eu posso calcular a equação dessa reta aqui? A reta T aqui, de tangente. Bom, vocês lembram lá da geometria que por 2 pontos sempre passa uma única reta, né? Então, para eu determinar a equação da reta, eu tenho algumas opções. A primeira delas, mais óbvia, é se eu tiver 2 pontos. Eu tenho 2 pontos nessa reta? Não, só tenho um. Mas outra opção é se você tiver um ponto e a inclinação dela. Se você tiver um ponto e a inclinação dela, você pode calcular usando aquela equação y menos y0, deixa eu colocar f de x0, é igual ao coeficiente angular vezes x menos x0. Lembra dessa equação? A equação fundamental da reta, né? O pessoal chama lá na geometria analítica. F de x0 e x0 está aqui. Eu tenho. O problema vai te dar isso aqui. x0 e f de x0. Só que tu não tens o coeficiente angular. Esse é o grande problema. Se você conseguisse achar o coeficiente angular, aí a equação fica determinada, porque tu tens esse, terá esse, e portanto você consegue armar a equação. Sacou? Tudo bem? Como é que eu vou fazer para calcular esse coeficiente angular? Eu já falei aqui, né? O coeficiente angular da reta tangente, que vai ser a tangente da inclinação da reta, é o limite desse quociente. Eu não calculei o limite desse quociente, a função era s, então agora é só mudar a variável, né? O coeficiente angular da reta tangente vai ser o limite. Aí olha só, como eu não tenho 2 pontos, eu posso simplesmente pegar um outro ponto aqui, ó. Imagina que você tem um outro ponto, um ponto x qualquer e um certo y, que é o f de x. Então aqui está a reta que era secante, ó. Aí você vai fazendo esse x tender a x0, então essa reta que era secante vai tendendo para a reta tangente. Então esse coeficiente aqui vai ser o limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Pronto. E assim eu consigo determinar o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função. Basta calcular esse limite. Tudo bem? E aí, se eu tenho esse coeficiente angular, eu tenho esse x0 e tenho esse f de x0, então eu consigo escrever a equação. Y igual a não sei quanto de x mais tanto, etc. E aí eu tenho a equação da reta. Então, na verdade, o problema de determinar uma equação de reta tangente a uma curva se resume ao problema de determinar o coeficiente angular da curva. Porque se eu tenho o coeficiente angular, eu tenho a equação. Porque o ponto é dado. Esse ponto aqui eu te dei. Então, para você achar a equação, você só precisa do coeficiente angular. Acabou o problema. Fez sentido isso para vocês? Bom, observe, tem 3 problemas. Esses 3 problemas são exatamente o mesmo. A forma de se resolver eles é exatamente a mesma. Problema da velocidade instantânea é respondido através desse limite. O problema da aceleração instantânea é respondido através desse limite. E o problema da reta tangente a uma curva em um certo ponto dado é respondido através desse limite. Bom, então tem que olhar com mais carinho esse limite, porque parece que esse limite aí não é à toa, né? Na verdade, esse limite é o que nós chamamos de derivada da função. Isso aqui
é a derivada de f em x0. Isso é a derivada de uma função. Calcular a derivada de uma função em um certo ponto do domínio dela é você calcular esse limite. E esse quociente, gente, o limite desse quociente, isso está presente em diversas áreas do conhecimento. Imagina que essa função mede a população. Uma população de indivíduos relativa ao tempo. O que você está calculando aqui? População por tempo. Você está calculando... Você está calculando taxa de crescimento, natalidade. Imagina que essa função mede preço pelo tempo. O que você está calculando? Inflação, muito estudado pelos economistas. Então, estudar esse tipo de quociente, o limite desse quociente, é estudar diversos problemas presentes na nossa sociedade, daí a importância desse troço aí. Tá? Temos mais alguns exemplos aqui sobre taxas de variação. Olha só, todos esses aqui são taxas de variação. Corrente elétrica, compressibilidade, taxa de crescimento instantâneo, como acabei de dar o exemplo, custo marginal, taxa de fluxo de calor, gradiente de temperatura, vamos dar muito isso em C2, potência, gradiente de velocidade no sangue, débito cardíaco, etc. Taxa de divulgação de um boato, taxa de desenvolvimento de desempenho, enfim, diversas aplicações, tudo baseado nisso. Daí a importância de se estudar derivadas. E por isso a gente vai demandar um bom tempo do nosso curso agora só estudando derivadas. Tá? Na verdade, a gente demanda mais tempo estudando derivada do que integral. E derivadas tem uma série, a integral também tem muita aplicação, tá? Mas a derivada, se bobear, tem até mais. Tudo bem? Ficou claro o que é a derivada de uma função, gente? É calcular o limite desse quociente. Isso aqui é a derivada. Beleza? Então, se eu te perguntar assim, ó, começar a te dar logo uns exemplos. Peraí. Antes de dar os exemplos, deixa eu falar aqui a respeito de umas notações, tá? Seja f uma função e x0 um ponto do domínio dessa função. A derivada de f em x0 representada por f', essa vai ser a notação que a gente vai utilizar para a derivada. Tem outras, daqui a pouco eu falo delas, mas essa é a principal, tá? Vou representar por f com uma linha em cima do f aqui, é dada por então a derivada da função no ponto x0 do seu domínio vai ser o limite quando x tender a x0 de
f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Isso aqui é a derivada. Tá bom? Você calcula o limite desse quociente, você vai estar calculando a derivada da função no ponto x0. Beleza? Notações para derivada. F' em x0. Tem essa aqui também, ó, df dx em x0, que é muito utilizada. Essas são as duas principais, tá? Essa aqui é a notação de Leibniz. Então é importante a gente saber utilizar as duas notações, tá? E a gente vai ver que essa notação ela vai ser muito importante mais para frente. Tem uma outra que é colocando um ponto assim em cima. Se não me engano é de Newton, mas ela quase não é utilizada hoje em dia, tá? Essas duas são as principais. Tá bom? Ok? Observe como nosso amigo falou que escrever isso aqui, ó, f' de x0 igual ao limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando x tende a x0, esse é o mesmo que você calcular isso aqui, ó, delta f sobre delta x quando delta x tende a zero. Isso é a mesma coisa. Os físicos gostam muito dessa notação. Tá? Eu posso ainda utilizar a seguinte notação, ó. F' em x0 igual ao limite. Presta atenção. Eu vou chamar... Se eu chamar x menos x0 de uma certa letra, por exemplo, h, você concorda que eu posso dizer que o x é x0 mais h? Passa esse x0 para lá. Daí eu tenho o seguinte, ó, que f' de x0 vai ser o limite do seguinte quociente, ó. Aqui não é f de x, só que o x é x0 mais h. Então eu vou colocar f de x0 mais h. Tá bom? Aqui é f de x mesmo, deixa f de x0 mesmo, deixa f de x0. Sobre... E x menos x0 é h. Então, isso aqui sobre h. Tá? E quando x tende a x0, se o x tende a x0, isso aqui vai para zero. Ou seja, o h vai para zero. Já que o h é essa diferença. Então, quando h tende a zero. Tá? Então, eu tenho essa escrita aqui que também é muito utilizada. Tá? Essa aqui e essa aqui são as principais formas de você calcular derivadas. Tudo bem? Ficou claro? Então posso usar qualquer uma das duas. Vai depender muito da função. Quando você tiver a função que você vai querer calcular a derivada, aí você olha, não, acho que sai mais fácil por essa. Não, sai mais fácil por aquela. Aí você vê, tá? Vamos fazer alguns exemplos para ver se vocês entenderam como que a gente pode calcular a derivada de função. Então, imagina que você tem a função x² e você quer calcular a derivada dela no ponto 2. Então, eu quero a derivada da função x² no ponto 2. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. A derivada da função x² em 2, ela vai ser, olha lá para a definição que eu escrevi. Ela vai ser o limite
quando x tende... O 2 está fazendo o papel do x0. Tá? Então, quando x tende a 2, de f de x menos f de 2, que é o x0, sobre x menos 2. Tudo bem até aí? Tá? Estou usando essa. Então, x0 é o 2. Tá? Então, a derivada no ponto 2 vai ser o limite quando x tende a 2. Quem é f de x? X quadrado. Quem é f de 2? 2 ao quadrado, certo? Sobre x menos 2. Pronto. Isso aqui você já sabe calcular. Por isso que a gente estudou primeiro o limite, porque agora quando chega em derivada tu já sabe calcular esses limites. Como é que a gente calcula esse limite aí? A gente usa produto notável, né? Como é que a gente usa? Fica x mais 2 vezes x menos 2 sobre x menos 2. Não é assim? Estou usando aquele quadrado da diferença de quadrados, tá? Então, isso aqui eu posso cancelar com esse. Então, a derivada da função no ponto 2 é o limite, quando x tende a 2, de x mais 2. Ou seja, a derivada no ponto 2 é 2 mais 2, e, portanto, a derivada no ponto 2 é 4. Tudo bem? A derivada da função x ao quadrado no ponto 2 é 4. A taxa de variação instantânea da função x ao quadrado no ponto 2 é 4. O coeficiente, olha várias interpretações que eu estou dando, né? O coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função x ao quadrado no ponto 2 é 4. Então, se no próximo exercício, olha só o próximo exercício. Segundo exercício. Calcule a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a x ao quadrado em x igual a 2. Então, eu quero agora a equação da reta tangente ao gráfico da função x ao quadrado no ponto x igual a 2. Para a gente calcular a equação da reta tangente, de qualquer reta, na verdade, eu preciso dessa equação. Ah, vamos usar essa que é sempre mais simples. Y menos y0 é igual a é igual a m, que é o coeficiente angular, vezes x menos x0. Quem é o ponto x0? É 2. Então vai ficar y menos. Quem é y0? É f de x0, muito bem. Então é 2 ao quadrado, que f de x é x quadrado. Então, f de x0 é 2 ao quadrado. Coeficiente angular vezes x menos 2. Fez sentido isso? Tudo bem? Pô, mas quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular da reta tangente, que é o que eu quero calcular, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma função é o limite desse quociente. E esse limite é a derivada. E a derivada eu já calculei no primeiro exercício. Isso aqui me dá o coeficiente angular da tangente em x0 igual a 2. Ok? Então esse m é o resultado da derivada da função no ponto 2. Ou seja, isso aqui vai ficar y menos 4 igual a 4, que foi o resultado, vezes x menos 2. Ou seja, isso aqui é y menos 4 igual a 4x
menos 8. E aí quando eu passar esse menos 4 para lá positivo, vai ficar y igual a 4x menos 4, né? Porque 8 negativo mais 4 dá menos 4. Então essa daí é a equação da reta tangente ao gráfico da função x ao quadrado no ponto x igual a 2. Se a gente for olhar para o gráfico dela, nós temos algo assim, ó. A x ao quadrado, ela é assim, ó. Mais ou menos, tá? Quando x é 1, 2, tá bem fora de escala, né? Quando x é 2, aqui é 4. Quando x é 2, é 4. Se eu pegar a equação da reta tangente que passa pelo gráfico da função nesse ponto, a equação ela faz isso aqui, ó. Bem aqui é menos 4, aqui é 1, né? É 1. Essa reta aqui, a equação dela é y igual a 4x menos 4. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Importantíssimo que você entenda esses conceitos iniciais. Porque a partir desse conceito a gente vai resolver mais umas derivadas e aí nosso planejamento vai ser o seguinte: a gente vai começar a calcular a derivada de todas as funções. Derivada de seno, derivada de cosseno, derivada de tangente, derivada de polinômios, derivada de logaritmos, derivada de exponenciais, derivada de arco cosseno, arco tangente, arco cotangente, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico e assim por diante. E depois que nós tivermos as derivadas de todas essas funções, a gente vai começar a calcular derivadas de funções que eu posso gerar através dessas funções elementares. Então imagina que eu pego um seno hiperbólico e componho, faço uma composição com um polinômio. Qual é a derivada dessa função? Aí você pega um logaritmo e compõe com uma função potência. Qual é a derivada dessa função? E assim por diante. Depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai saber um pouquinho de derivada. Tudo bem? Esse vai ser o nosso norte. Então, mais uma vez eu pergunto, ficou claro? Alguma dúvida nisso? Não? Tá. Olha esse exemplo de baixo, tá? Considerando... eu estou te dando o exemplo da posição de um móvel, né? Na verdade é um exemplo anterior. Mas imagina que aquela função ali, 2t ao cubo mais 8t mais 10 é a posição de um móvel e eu quero calcular a derivada da posição desse móvel no instante t igual a 1. Tudo bem? Eu vou fazer esse exemplo. Mas antes de fazer esse exemplo, deixa eu só te dar uma observação, fazer uma observação a respeito de reta tangente. Tá, uma observação importantíssima, tá? O conceito de reta tangente, que é o que nós acabamos de estudar, que está atrelado ao conceito de derivada, ele é um conceito que tem que ter muito cuidado quando você vai falar sobre reta tangente. Porque lá no ensino básico, o que vocês estudaram sobre tangente? Vocês estudaram sobre tangente a uma curva fechada, né? A um círculo. Você olha para essa reta aqui, a reta que toca em um único ponto de um círculo, ela é chamada de reta tangente ao círculo. Né? Se a reta tocar em 2 pontos, ela é chamada de reta secante. Não foi assim? Só que aqui, o conceito de reta tangente a uma curva, ele tem que ser entendido como um conceito local. Eu estou falando da reta tangente a uma curva em um certo ponto, mas eu estou falando perto daquele ponto. Olha só.
Eu falei o seguinte para vocês. Eu quero calcular a equação da reta tangente ao gráfico dessa função. Basta que eu calcule a derivada dessa função nesse ponto aqui, x0 e y0. Então, perto do ponto x0, a reta tangente de fato vai tocar em um único ponto. Mas longe do ponto x0, pode ser que isso não aconteça sempre. Ou seja, eu poderia muito bem pegar uma curva que faz algo assim, ó. E aí, longe do ponto aqui, essa reta, ela toca novamente a curva. Mas ela deixa de ser uma reta tangente à curva? Não, porque o conceito de reta tangente é um conceito local, é próximo do ponto, perto do ponto. Então, eu olho aqui, numa vizinhança do ponto x0, nessa vizinhança a reta só toca um ponto a curva, então ela é uma reta tangente. O que acontece longe de x0 não me interessa. Ficou claro? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter quando nós falamos sobre retas tangentes a curvas, tá? Uma reta tangente a uma curva não é uma reta que toca em apenas um ponto da curva. É uma reta que próximo do ponto em que ela vai tocar, em um dos pontos em que ela vai tocar, naquele ponto próximo ela toca em um único ponto. Tá bom? Então cuidado com isso. Bota lá o exemplo, por favor. Deixa eu lembrar qual era a função. 2t ao cubo mais 8t mais 10. Eu quero a derivada dessa função no instante t igual a 1. Como é que a gente vai calcular isso daí? Vamos lá? Derivada da função em um certo ponto é o quê? É o limite, quando, no caso é t, né? Então não vou usar x, vou usar t. T tende ao ponto, que é 1, de s de t menos s de 1 sobre t menos 1. Tá claro para todo mundo? Tudo bem? Então a derivada da função no ponto 1 é igual ao limite, quando t tende a 1, vamos lá, quem é s de t? S de t é essa função. Então é 2t ao cubo mais 8t mais 10, menos s de 1. Quem é s de 1? 2 vezes 1 ao cubo mais 8 vezes 1 mais 10. Tudo isso dividido por t menos 1. Então tem que calcular esse limite. Tudo tranquilo? Então, derivada da função no ponto 1 é o limite quando t tende a 1. Vamos lá. Como é que vocês resolveriam esse limite aí? Vamos tentar assim, né? Vamos tentar aqui, ó. Menos 10 mais 10 eu cancelo isso aqui. Então vai ficar 2t ao cubo mais 8t. Sobrou menos 2 mais 8, ou seja, menos 10. Concorda? Tá? Menos 10 sobre t menos 1. E aí, como é que você calcula agora isso aí? Você pode tentar fatorar, né? Polinômio de cima. Mas você pode tentar dividir logo, né? Vamos fazer uma divisão de polinômios aqui, ó. 2t ao cubo mais 8t menos 10 dividido por t menos 1. Vamos fazer essa divisão, né?
Quanto que eu tenho que colocar aqui para que quando eu multiplique o t dê 2t ao cubo? 2t ao quadrado, né? Então 2t ao quadrado vezes t dá 2t ao cubo. E 2t ao quadrado vezes menos 1 dá menos 2t ao quadrado. Tá bom? Subtrai um do outro. Esse aqui cancela com esse. Tá? Então ficou menos e menos mais 2t ao quadrado. E aí abaixo 8t. Tá certo? Tudo bem? E agora? Quanto que eu tenho que colocar aqui? Mais 2t. Muito bem. Mais 2t. Por quê? 2t vezes t dá 2t ao quadrado. 2t vezes menos 1 dá menos 2t. Aí eu subtraio um do outro. Aí cancela isso com esse. E 8t mais 2t dá 10t. Aí eu abaixo menos 10. Tá? E quanto que eu tenho que colocar agora aqui? Mais 10, né? 10 vezes t dá 10t. 10 vezes menos 1 dá menos 10. E quando eu subtraio um do outro, esses dois cancelam e dá 0. Resto 0. Portanto, a derivada de S em 1 é o limite, quando t tende a 1, de, vamos lá, esse polinômio, então, é esse vezes esse, certo? Esse aqui é esse vezes esse. Então, vou escrever na forma fatorada. É t menos 1 vezes esse. 2t ao quadrado mais 2t mais 10. Tudo bem? Dividido por t menos 1. Aí agora, olha só que bacana. Pá. Tá? Então, a derivada no ponto 1 ficou, é só substituir, porque essa está definida em 1 e ela é contínua em 1, então é só substituir. Então, ficou 2 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 10. E, portanto, a derivada no ponto 1 é 14. Vamos ver se vocês pegaram o espírito da coisa. Se a posição deste móvel estiver em metro e o tempo estiver em segundo, qual que vai ser a unidade disso aqui? Metros por segundo, porque isso aqui, na verdade, é a velocidade instantânea no instante 1 segundo. Então, no instante 1 segundo, a velocidade dessa partícula é de 4 metros por segundo. 14. Obrigado. 14 metros por segundo. Tudo bem, galera? Ficou claro? Por que isso? Porque a derivada da posição me dá a velocidade. Então, esse exemplo puxa o gancho para a gente relembrar a seguinte coisa: se você tem uma função posição, a derivada da posição no instante t0 vai me dar a velocidade no instante t0. Porque a derivada da posição é a velocidade. Tudo bem? E se você tem uma função velocidade, a derivada da velocidade em um instante t0 te dá o quê? A aceleração nesse instante. Porque a aceleração é a derivada da velocidade. Tá claro?
E na verdade, galera, quando você tem uma função, isso a gente vai ver na próxima aula, quando você tem uma função, o que a gente está calculando agora é a derivada dela num ponto, não é isso? Tipo, eu te dei a função x², eu pedi a derivada do x² em 2. Então, naquele ponto, tu calculaste a velocidade. Mas, na verdade, a gente vai ver na próxima aula que a gente pode calcular derivadas gerais. A gente pode definir o que é uma função derivada. Então, eu vou te dar uma função e você vai derivar essa função e vai obter uma outra função. Sacou? Você vai obter uma outra função. Então, nessa perspectiva, se eu te der a função posição e você deriva a função posição, você obtém uma nova função que vai ser a função velocidade. E aí, se você pegar a função velocidade e derivar a função velocidade, você vai obter uma nova função, que vai ser o que a gente vai chamar de função aceleração. Bom, mas observem, eu parti daqui, derivei uma vez, cheguei aqui. E aqui eu derivei uma vez, cheguei aqui. Alguém consegue, sob essa perspectiva, alguém consegue perceber o que a aceleração é da função posição? O que a aceleração é da função posição? É a segunda derivada. A gente vai ver que nós vamos ver que nós podemos pegar uma função, derivar ela uma vez, derivar ela de novo, derivar, e você pode derivar quantas vezes você quiser. Ou seja, eu pego a função posição, derivo uma vez, obtenho a velocidade. Derivo ela 2 vezes, obtenho a aceleração. Poderia derivar de novo? Poderia. Aí eu obtenho o que a gente chama de jerk. É uma grandeza física, jerk, que é tipo um impulso, supapo, tá? Você pode derivar de novo, derivar e assim por diante. Tá bom? Ficou claro? Mas vamos com calma que a gente chega lá, tá? Deixa eu ver aqui. Raiz cúbica de x, calcule f' de 1. Vamos lá? Quem que é f' de 1? F' de 1 vai ser o limite quando x tende a 1 do seguinte quociente: raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 1, que é f de x0, sobre x menos x0, x menos 1. Tudo bem? Então, f' de 1 vai ser o limite quando x tende a 1 de raiz cúbica de x menos 1. Mas vamos olhar logo o que a gente poderia fazer para resolver esse limite. Conjugado. Qual é o conjugado? Boa pergunta. Qual é o conjugado da raiz cúbica de x menos 1? Se você tem assim, ó, 1 sobre raiz cúbica de x menos 1. Quanto que você tem que multiplicar aqui para tirar essa raiz do denominador? Não é raiz cúbica de x mais 1, aí que está a questão. Não é raiz cúbica de x mais 1. O conjugado de 1 sobre raiz quadrada de x menos 1
é raiz quadrada de x mais 1 sobre raiz quadrada de x mais 1. Mas o conjugado de raiz cúbica de x menos 1 não é raiz cúbica de x mais 1 sobre raiz cúbica de x mais 1. Alguém sabe quanto é? Vezes 1 mais 1. Exato. Olha só. Quando você tem assim, ó, a ao cubo menos b ao cubo. Aí eu quero fatorar isso em termos de a menos b. Vocês lembram quanto é que fica aqui? Quanto é? A quadrado mais AB mais B quadrado. Exatamente. Porque se eu multiplicar, ó, A vezes A quadrado dá A ao cubo. A vezes AB dá A quadrado B. Que vai cancelar com esse aqui, ó. A quadrado B. Quando eu multiplicar. Aí A vezes B quadrado dá AB quadrado. Que vai cancelar com esse aqui quando eu multiplicar. E aí B menos B vezes B dá menos B ao cubo. Tá bom? Então essa é a fatoração de A ao cubo menos B ao cubo. Tudo bem? Então, aqui... Então, só respondendo a pergunta. Então, se eu colocar aqui raiz cúbica de menos 1, então vai aparecer raiz cúbica ao quadrado, raiz cúbica de x ao quadrado, mais raiz cúbica de x vezes 1, mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, o conjugado desse é raiz cúbica de x ao quadrado, mais raiz cúbica de x, mais 1. É isso aí. Porque quando eu multiplicar esse com esse, dá a ao cubo menos b ao cubo, x menos 1. Eu tenho que ter cuidado. Isso vem tudo lá da tia Maricotinha, lá do fundamental. Racionalização, potenciação, fatoração, tá? Então aqui, galera, eu posso, usando essa ideia, eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui é raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 1, que é 1, sobre isso aqui, ó, é raiz cúbica de x ao cubo menos raiz cúbica de 1 ao cubo. Vou deixar assim só para vocês entenderem. Então considere que isso aqui, ó, é A e isso aqui é B. Aqui, ó. Tudo bem? Então o que é A ao cubo menos B ao cubo? É isso aqui tudo. Então vou reescrever assim, ó. A derivada da função no ponto 1 vai ser o limite quando x tende a 1 do seguinte quociente. Raiz cúbica de x menos 1 sobre, vamos lá, A ao cubo menos B ao cubo. É primeiro A menos B. Então vou colocar aqui, ó. A é raiz cúbica de x menos o B. O B eu posso colocar 1, né? Porque a raiz cúbica de 1 é 1. Tá bom? Vezes A quadrado, ou seja, raiz cúbica de x ao quadrado, mais AB, raiz cúbica de x vezes 1, que dá raiz cúbica de x, mais B quadrado, que é 1 ao quadrado, que dá 1. Ficou claro? E agora, olha só. Pá. Posso cancelar. Então ficou. A derivada da função no ponto 1 é o limite quando x tende a 1 de 1, cancelei, ficou 1 lá em cima, 1 sobre raiz cúbica de x mais raiz cúbica, raiz cúbica de x quadrado mais raiz cúbica de x mais 1.
Pega toda a raiz, mas aí você pode, porque raiz cúbica de x ao quadrado é a mesma coisa que raiz cúbica de x quadrado. Essa potência pode vir para dentro do radical, tá? Então isso aqui vai ficar... Agora essa daqui é contínua em 1, está definida em 1, é só substituir. Então vai ficar 1 sobre raiz cúbica de 1 ao quadrado, mais raiz cúbica de 1, mais 1. Isso aqui é 1/3, né? Porque aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Então é 1/3. Perfeito? Ou seja, a derivada da função raiz cúbica de x em 1 é 1/3. Em outras palavras, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função raiz cúbica de x em x igual a 1 é 1/3. Tudo bem? Ficou claro? Vou fazer mais essa, temos bastante tempo ainda. Vou fazer a A e vocês façam a B. Eu quero a derivada dessa função no ponto... Na verdade, deixa eu calcular no 2 e no f de 2. Só para vocês verem uma coisa. Legal. Tá? Vou calcular... Volta lá de novo. Eu quero o quê? Bota o slide lá, por favor. Determine a equação da reta tangente. Eu quero a equação da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto 2 e f de 2. Tá bom? Vamos olhar logo quanto que é esse f de 2. Esse f de 2 é quanto, galera? Não. F de 2, você substitui o 2 aqui. Dá 7. Muito bem. Tudo bem até aí? Vamos lá. Para calcular a equação da reta tangente, eu preciso calcular o coeficiente angular. E aí eu vou obter por essa equação aqui, a equação da... algebricamente a equação da reta tangente. Y menos y0, que é 7. Isso aqui é o x0, isso aqui é o y0. Então, y menos y0, coeficiente angular, vezes x menos x0. Não é assim? Só falta esse cara, mas esse cara aqui, ele é quem? Ele é a derivada da função do ponto 2. Tá claro para todo mundo? Então, na verdade, a equação da reta tangente, a gente pode começar logo a escrever ela assim, ó. Y igual a y0 vezes f' de x0 vezes x menos x0. Coloquem essa observação aí, ó, nas coisas de vocês. Essa é a equação da reta tangente. Porque no lugar do m, que é o coeficiente angular, eu coloco logo a derivada no ponto x0. Porque a derivada no ponto é o coeficiente angular da reta tangente. Ficou claro? Fez sentido? Então vamos lá. Vamos calcular essa derivada, f' de 2. Vamos perceber o seguinte, ó. F' de 2 vai ser o limite quando x tende a x0. Quando x tende a 2, porque o x0 é 2, de f de x, quem é f de x? X quadrado mais 3, menos f de 2, que a gente já viu que deu 7, sobre x menos 2. Não é assim? Então isso aqui, ó, ficou limite quando x tende a 2, de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Eu não posso substituir, que tem problema no denominador. Tudo bem? Mas o que a gente pode fazer? Fatorar, né? Percebam que 4 é 2 ao quadrado. Então posso usar aquele produto notável. Limite x tende a 2, x mais 2, x menos 2, sobre x menos 2, isso aqui eu cancelo. Então vai dar 4. A derivada
no ponto 2 é 4. Tudo bem? Portanto, a equação da reta tangente vai ser y menos 7, estou usando essa, é igual a f' de 2, que deu 4, vezes x menos 2. Ou seja, y vai ser igual a 4x menos 8 mais 7. Então, y é 4x menos 1. Tudo tranquilo até aí, galera? Então é isso. Agora uma observação. Qual foi mesmo o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função x ao quadrado, só a x ao quadrado, no ponto 2? Vocês lembram quanto tinha dado? Deu quanto? Deu o mesmo resultado, deu 4. E a do x ao quadrado mais 3 deu 4 também. Será que é coincidência? Não. Não é coincidência, tá? Não é coincidência. Vamos fazer um caso geral aqui. Vamos pegar a função f de x igual a ax mais b com a diferente de 0. Que função é essa? Função afim, função do primeiro grau. Vamos calcular a derivada dela em um ponto x0 qualquer. Tá bom? Olha como vai ficar. Limite. Eu não respondi ainda porque que deu a mesma coisa, tá? Vou deixar como uma incógnita. Vou para outro exemplo. Depois eu volto para ele. X tende a x0. De f de x, que é ax mais b, menos f de 0, que é ax0 mais b, não esquece do parêntese, sobre x menos x0. Não é assim? Então, f' no x0 vai ser igual ao limite, quando x tende a x0, observe que esse b eu posso cancelar com esse, porque vai ficar menos b. Então vai ficar ax menos ax0. Eu não posso pôr o a em evidência? Vai ficar x menos x0 sobre x menos x0. Ora, a derivada no ponto x0 de uma função afim é o coeficiente angular dela. Uai, por quê? Porque se você tem uma reta e pega um ponto da reta, quem é a reta tangente a essa reta? É ela própria. Você tem uma reta, pega um ponto dela. Quem é a reta tangente a ela? Na verdade, coincide com ela, é ela própria. Tá. Então, o coeficiente angular da reta tangente a ela tem que ser o próprio coeficiente angular dela, que é A. Sacou? Tudo bem? E na verdade, galera, nós acabamos de mostrar que a derivada de uma função afim é sempre o próprio coeficiente angular dela. Tá? Deixa eu pegar outro slide aqui. Eu ia falar disso só na próxima aula, mas já que nós temos 20 minutos ainda de aula, deixa eu adiantar. Aí na próxima aula a gente pode, se sobrar tempo, até resolver umas questões que vai cair na tua prova sexta-feira, né? Olha só, presta atenção. A gente pode entender a derivada de uma função não só olhando para o valor dela em um ponto do domínio da função. Então, o que eu fiz até agora? Eu peguei uma função como essa aqui. Aí, pá, qual é a derivada dela num ponto do domínio dela? A derivada dela é em 2. Aí tu vem, pá, a derivada dela em 2 é 4. Quanto é a derivada dela no 3? Se tu fizer a conta, a derivada dela no 3 vai dar 6.
Quando tem a derivada dela no 1, se tu fizeres a conta, a derivada dela em 1 vai dar 2. Bom, mas ao invés de tu ficares olhando para o valor da derivada de uma função em cada ponto, era melhor se tu tivesse como calcular o valor da derivada da função em todos os pontos. Porque aí tu não fica olhando ponto a ponto. É chato ficar olhando ponto a ponto. Se tivesse uma maneira de calcular para todo mundo de uma porrada só, acabava os teus problemas. E tem uma maneira. Isso a gente chama de função derivada. Você pode entender a derivada como uma função, uma nova função. Então tu pega uma função, deriva ela, obtém uma outra função, que vai ser chamada de função derivada da primeira. Tá bom? Que é isso que está no slide. Mostra lá o slide para a gente. Considere uma função f derivável em todos os pontos do seu domínio. O que é uma função derivável? É uma função em que a derivada existe, porque esse limite que a gente calcula, esse limite nada me diz que ele vai existir, ele pode não existir. A gente já viu limites que não existem, né? Quando tende a infinito, ou quando fica oscilando, esses limites não existem. Então, a priori, nada me diz que esse limite vai existir, tá? Mas se esse limite existir para todos os pontos do domínio da função, então eu digo que a função é derivável, ok? Tá? Aí bota lá. Então, considere uma função derivável. A função derivada da função f, ou seja, uma nova função. A função derivada de f, ou a derivada da função f, é uma nova função que é dada por aquele limite. Então, agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar uma função f e vou calcular a derivada dela para todos os pontos do domínio dela, ou seja, eu vou calcular uma nova função. Estou te dando a função f, então a derivada dela em um ponto x qualquer vai ser o limite quando h tende a zero. Lembra dessa anotação que eu falei para vocês no início? Essa anotação vai ser muito importante. F de x mais h menos f de x sobre h. Professor, mas se eu quiser usar outra anotação, eu posso? Pode, não tem problema algum. Tá bom? Então, isso aqui vai ser o que nós vamos chamar de função derivada de f. Então, agora eu vou obter uma outra função que vai me permitir calcular a derivada dessa primeira função em todos os pontos. E isso é muito legal. Não, lembra que eu tinha escrito o seguinte, ó, f' de x0 é o limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 sobre h. Desculpa. Sobre x menos x0. Tá? Lembra que eu tinha... Essa foi a primeira definição que eu te mostrei. Aí eu falei, se eu pegar x menos x0 e chamar de h, aí vai ficar x, vai ser... x menos x0 seria h, né? Então, x vai ser x0 mais h. Aí eu tinha colocado lá x0 mais h menos f de x0 sobre h. Mas por que eu tinha colocado x0 aqui? Porque eu estava calculando a derivada em um ponto específico. Aí agora eu estou calculando para todos os x. Aí eu tirei esse zero. Deixei no lugar de x0, deixei só x mesmo, para indicar que eu estou calculando a derivada da função em todos os pontos do domínio. Continua sendo o mesmo h. Isso, aí você usa essa notação. Tá? Olha só, um exemplo. Calcule f' para f de x igual a x ao quadrado. Olha só agora. Agora eu vou te falar o porquê que a derivada de x ao quadrado é 4, no ponto 2 é 4,
E a derivada de x ao quadrado mais 3 no ponto 2 também deu 4, como a gente viu lá. Tá? Olha só. Vamos calcular f' de x. Quem que vai ser f' de x? Vai ser o limite. Vou usar essa para a gente mudar um pouquinho, tá? Limite quando h tende a 0. De quem? F de x mais h. Quem que é f de x mais h? Eu pego x mais h e substituo no x, não é assim? Então vai ficar x mais h ao quadrado menos f de x, que é x ao quadrado, sobre h. E eu vou tentar calcular esse limite, tá? Isso aqui vai ficar assim, ó. Derivada vai ser o limite quando h tende a 0. O que eu posso fazer aqui? Vamos desenvolver isso aqui, né? Isso aqui é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos x ao quadrado, sobre h. Tudo tranquilo até aí, galera? Exato. Corta o x ao quadrado com x ao quadrado. Então a derivada vai ser o limite quando h tende a 0. Eu posso pôr o h em evidência? Então vai ficar h vezes 2x mais h sobre h. Concorda? Porque h vezes 2x dá 2xh. E h vezes h dá h ao quadrado. Beleza? Aí eu posso cancelar esse com esse? E quando h tende a 0, não é só substituir? Dá quanto? 2x. Então a derivada da função x ao quadrado, na verdade, é 2x. Ora, se a derivada da x ao quadrado é 2x, significa que a derivada da x ao quadrado no 2 é só substituir 2 vezes 2, 4. Por isso que a derivada de x ao quadrado em 2 dá 4. E a de x ao quadrado mais 3, professor? É a mesma coisa. Porque olha só, x ao quadrado mais 3. Então aqui ia ficar x mais h mais 3 menos x ao quadrado mais 3, entre parênteses. E aí esse 3 com o menos 3 ia cancelar. E o resto da conta é exatamente a mesma. Ou seja, a função derivada da x ao quadrado mais 3 também é 2x. E por isso que a derivada da x ao quadrado mais 3 no ponto 2 é também só substituir aqui, dá 4. Ficou claro, galera? Na verdade, a gente pode generalizar essa ideia. E aí as coisas começam a ficar muito mais legais. Agora sim a aula de derivada fica muito mais bacana, muito mais legal. Porque agora você começa a calcular as derivadas das funções. Tá? Começa a calcular as derivadas das funções. E aí tu obtens coisas do tipo assim, ó. Imagina que tu tens a função ax² mais bx mais c com a diferente de 0. Que função é essa? Quadrática. Vamos calcular a derivada dela. A partir de agora, quando eu falar a derivada de uma função, eu estou subentendendo que eu estou calculando a função derivada dela. Então, eu vou encontrar uma nova função que vai ser a derivada dela. Tudo bem? Vamos lá. Isso vai ser o limite quando h tende a 0 de a vezes x mais h ao quadrado. Lembra? Estou usando essa. F de x mais h menos f de x. Então, no lugar do x, eu vou pôr x mais h. Tá? Tá claro? Então, ax mais h ao quadrado mais b vezes x mais h mais c. Menos f de x. No lugar de f de x, eu vou pôr tudo isso. Sobre h. Tudo tranquilo? Isso vai ser o limite quando h tende a 0. Vamos lá. Primeira coisa, concorda que esse c pode cancelar com esse menos c? Tá?
Então vai ficar... deixa eu fazer devagar. Ax mais h ao quadrado mais bx mais h menos ax quadrado menos bx sobre h. Ok? A derivada vai ser limite, quando h tende a zero, vamos lá. Vamos desenvolver, né? Para ficar mais fácil. Poderia pôr em evidência ali, agrupar, mas vamos desenvolver. Isso aqui vai ficar a vezes, desenvolve, x quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. Tá certo? Mais b vezes... Eu posso pôr logo esse b em evidência? Quando eu puser esse b em evidência, vai ficar x mais h menos x menos ax quadrado. Concorda com isso? Ficou claro para todo mundo? Tudo isso dividido por h. Então a derivada vai ser o limite quando h tende a zero. Esse eu posso cancelar com esse. Tudo bem? E agora eu posso pôr o a em evidência aqui nessas duas. Então vai ficar a vezes x quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos x ao quadrado, pus esse em evidência. Mais BH, exatamente. Mais BH sobre H. Então agora a derivada ficou limite, quando H tende a zero, exatamente, cancela x quadrado, e aí ficou deixa eu fazer assim, 2axh mais AH ao quadrado mais BH sobre H. Então a derivada aqui, vai ser o limite, quando H tende a zero. Quem que eu posso pôr em evidência aí? O H. 2AX mais AH mais B sobre H. E aí, olha, sobrou só aquele. E quando H tende a zero, isso aqui vai a zero. E, portanto, sobrou 2AX mais B. Essa daqui é a derivada da função quadrática. 2AX mais B. Ou seja, se você tiver uma função quadrática y é igual a 5x quadrado menos 3x mais 1, qual que é a derivada dela? 2 vezes o coeficiente angular. Na verdade, não tem coeficiente angular, né? O coeficiente angular na função primeiro grau. Coeficiente líder, que é 5 vezes x mais o b. O b é quanto? Menos 3. Ou seja, a derivada dessa função é 10x menos 3. Sacou? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Não duas vezes, né? É uma função afim. Né? É uma função afim, porque o grau aqui é 1. Tá? É uma função afim. Ficou claro, gente? Deu para entender? Vai ficar mais legal agora.
Olha só. Eita, despencou o negócio. Se você tem a função f de x igual a x ao quadrado, você já sabe quanto que é a derivada dela, né? Quanto que é a derivada dela? 2x. Muito bem, porque é 2 vezes o coeficiente a. O coeficiente a da x ao quadrado é quanto? É 1. Fica 2 vezes 1 vezes x mais o b. O b aqui é quanto? 0. Então fica 2x, como a gente tinha visto aqui já. Tá? Se você tem a função f de x igual a x ao cubo, quanto que deve ser a derivada dela, hein? Olha só. Vamos calcular? Eu vou calcular essa usando... Não usando essa, usando essa. Tá bom? Vou usar essa aqui. Fica mais fácil, eu acho. Quer dizer... Não, tanto faz. Não é da mesmo grau de dificuldade. Vamos lá. Limite... Quando h tende a 0, vou usar a primeira mesmo. X mais h ao cubo menos x ao cubo sobre h. Tudo bem? Tá claro? Então vamos lá. A derivada aqui vai ser limite. Quando h tende a 0. Vocês lembram do binômio de Newton? De grau 3? X mais h ao cubo? Quanto é que dá desenvolvendo isso? Não lembram? Isso aqui é x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes x vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Menos x ao cubo sobre h. Tá? Quando você tem a mais b ao cubo, isso é a ao cubo mais 3a quadrado b mais 3ab quadrado mais b ao cubo. Estudaram o binômio de Newton? Alguém estudou o binômio de Newton aqui? Difícil, não se vê mais isso no ensino médio. Antes se via binômio de Newton, triângulo de Pascal, um monte de coisa, tá? Hoje em dia não se vê mais nada disso. Mas é muito importante porque aqui vocês precisam desse troço, tá? Então olha só, eu posso cancelar esse com esse, tudo bem? Tá? Já estou acabando, tá? F' de x vai ser o limite quando h tende a 0. Eu posso pôr o h em evidência? Vai ficar h vezes 3x quadrado mais 3xh mais h ao quadrado sobre h. E aí, ó, cancela esse. E quando h tender a 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0, então sobra 3x quadrado. Ou seja, se você tem a função x ao cubo, a derivada dela, a função derivada dela, da x ao cubo, é 3x ao quadrado. E na verdade, aí para fechar, prometo que agora é a última. Na verdade, se você vai ver na próxima aula que se você tem a função x à quarta, a derivada dela é 4x ao cubo. Se você tem a função x à quinta, a derivada dela é 5x à quarta. Vocês estão vendo algum padrão aí? X à sexta, a derivada dela é 6x à quinta. Consegue perceber um padrão? Qual é o padrão? Olha só, o expoente vem para cá, para frente e subtrai uma unidade. O expoente vem aqui para frente e subtrai uma unidade. O expoente vem aqui para frente, subtrai uma unidade. Resumo da brincadeira. Se você tem a função x elevado a n, qual que é a derivada dela? O n vem aqui para frente e subtrai uma unidade do expoente.
Essa é a regrinha do tombo que a gente chama nas derivadas. Tá bom? A gente vai ver isso na próxima aula com mais calma.